Boa noite a todos, aos que estão presentes e aos que assistem virtualmente, nosso abraço. Hoje, então, nós vamos iniciar com o primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O professor André Luiz não pôde vir por motivo de força maior, mas a tarefa dele está mais ligada a mecanismos que vocês vão ter nas próximas aulas. Bem, Clarencio apresenta um novo amigo a Hilário Silva e André Luiz. Esse amigo se chama Aulus, e é ele quem vai ser o instrutor, o assistente, durante todo o livro, Nos Domínios da Mediunidade. Mas nós temos uma informação a mais no primeiro capítulo. Quem é Aulus? E essa descrição é feita pelo benfeitor Clarencio, que nos diz o seguinte. Isso o André Luiz conta da impressão que ele teve ao encontrar o Aulus, né? Que ele aliava riqueza cultural e o mais entranhado patrimônio de amor. Era um médico benevolente e sábio. Eu tenho falado bastante aqui nas duas asas que conduz o homem à perfeição: a asa do amor e a asa da sabedoria. Tenho repetido também que o nosso planeta não está conseguindo evoluir porque as criaturas humanas não estão evoluindo as duas asas em equilíbrio. Nós temos uma situação em que somos um pássaro muito estranho, cada um de nós, com uma asa muito desenvolvida, que é a asa da ciência e da tecnologia, e a outra asa mirrada, a do amor. Aqui nós estamos vendo o protótipo exatamente do homem futuro, daquele que vai ser uma constante aqui na Terra, com a mudança de planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. O que é que nós estamos falando? De um médico que é benevolente e sábio. Então ele conjuga as duas ações. E normalmente nós não nos deparamos com isso aqui na matéria. Em geral, estamos bastante intelectualizados ou com bastante tecnologia, mas a parte amorosa, o relacionamento amoroso, do bem, do entendimento, isso ainda não conseguimos. Então, já nos deparamos com uma boa notícia logo no primeiro capítulo, né? O assistente deste livro, o instrutor e assistente, é Aulus, um médico benevolente e sábio. Bem, quem é Aulus? A descrição é feita pelo amigo Clarencio e nos diz que em 1779 ele conheceu Mesmer em Paris. Eu suponho, né, que ele seja Armand Marc Jacques Chastener de Puisségur, o Marquês de Puisségur. Por que eu penso isso? Uma ilação minha. Porque o Puisségur conheceu Mesmer em 1779, quando ele esteve em Paris. O Puisségur nasceu em 1751, em Paris,
E ele seguiu Mesmer desde sua chegada à cidade. E foi um dos seus discípulos mais fiéis. Em 1784, Puisségur magnetizou um jovem camponês chamado Victor, em francês, Victor. A partir daí, descobriu o sonambulismo, a sugestão e a presciência. Foi o primeiro a utilizar o termo clarividência. Puisségur tratava os doentes gratuitamente, magnetizando-os e levando o Victor, por exemplo, a um estado sonambúlico em que ele fazia o diagnóstico desses pacientes. Então, o sono hipnótico foi praticamente descrito pelo Marquês de Puisségur. Bem, em seguida, eles diz no livro, que aquele mesmo discípulo de Mesmer renasceu no começo do século XIX e conheceu de perto o trabalho de Allan Kardec e dos grandes magnetizadores. Então eu procurei como é que seria, né, quem seria ele, e cheguei à conclusão que seria Liébault, da escola Nancy, porque Liébault era espiritualista, tratava os doentes gratuitamente e deixou uma escola científica do estudo do magnetismo e da mediunidade no norte da França, juntamente com Bernheim, que era professor da Universidade de Medicina e que esteve com ele durante todo o tempo numa escola em que nós podemos dizer que foi científica e especialmente ligada à mediunidade. Então, eu suponho que ele tenha sido, né, o Liébault, porque no livro diz que ele desencarnou e acabou reencarnando, né, na própria França. Aqui eu relembro, né, que o Puisségur ele desencarnou no final do século XVIII e renasceu no começo do século XIX. Então aqui nós temos Ambroise Auguste Liébault, nasceu em Favier, na Lorraine, França, em 1823 e faleceu em 18 de fevereiro de 1904. E há uma outra informação no livro também que nós vamos ver. Já em 1848, ele se interessava pelo magnetismo, fundando a escola de Nancy. Do mesmo modo que Puisségur, ele cuida dos pacientes gratuitamente e tem também fama de curador. Exercia, então, o magnetismo. Ele publicou um livro e teve influência sobre Bernheim, que passou a fazer parte da escola de Nancy. E recebeu a influência do Abade Faria, do James Brad, que eram grandes magnetizadores, mas que tinham algo em comum. Eles eram espiritualistas, porque a escola de Charcot era materialista e a escola de Nancy opunha-se à escola de Salpêtrière com o Charcot, justamente porque Liébault era espiritualista. Ele deu continuidade aos estudos de Puisségur, porque ele
dizia que a hipnose era um fenômeno normal induzido pela sugestão, o que não era aceito por Charcot. André Luiz diz que Aulus atua no Brasil há 30 anos, quer dizer, a partir da década de 1920. Tendo ele desencarnado em 1904, assumiu, portanto, logo depois, as suas funções no Brasil. Isso quer dizer que a partir da década de 1920, porque o prefácio de Emmanuel do livro é de 1958. Ora, se estamos falando que ele está há 30 anos à testa desta tarefa, então é na década de 20 que ele passa a atuar mais diretamente no Brasil. Mais uma vez eu quero repetir que estas são conclusões minhas, com base naquilo que nos é dito, informado no introito, no capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Aulus e Kardec. Ele apreciara de perto a obra de Kardec, conhecera Cagney e Balzac. Como vocês sabem, Cagney é um grande magnetizador. Balzac já se tornou espírita ao conhecer Allan Kardec. Théophile Gautier e Victor Hugo eram espíritas e, portanto, ele já tinha um relacionamento com eles, foi da mesma época. Então, foram vários decênios consagrados à mediunidade e ao magnetismo. Então, nós vamos ter o privilégio de conviver com Aulus ao longo do curso. Um privilégio muito grande, porque é uma figura exponencial do magnetismo e da mediunidade. Se eu estiver certa nas duas encarnações que são ditas e informadas no primeiro capítulo, estamos diante realmente de um espírito de escola que tem auxiliado o espiritismo em todas as suas preleções, ensinamentos e livros, o que justifica plenamente a sua presença entre os benfeitores espirituais de André Luiz. Então, é um espírito voltado para a ciência, mas, como eu disse, é benevolente e sábio. Então, ele não apenas tem conhecimento, mas tem amor para a humanidade. E, mais importante, com a obra de André Luiz, ele passa a fazer parte dos grandes espíritos que atuam na espiritualização do Brasil. Então, entremos agora na palestra de Albério, que faz parte do primeiro capítulo de Nos Domínios da Mediunidade. Então, a palestra se dá no Ministério das Comunicações e é assistida por encarnados e desencarnados. Vocês têm uma ideia do horário dessa palestra? Tem ideia? Para pegar os encarnados, como é que vai ser? Em geral, 2 horas da manhã. Basta pegar Missionários da Luz, vocês vão ver que Alexandre, as aulas dele são dadas às 2 da manhã. Provavelmente o período é o mesmo. Para poder pegar encarnados e desencarnados. Então, ao assumir a palestra, diz André Luiz que eles ficaram impressionados, porque ele assomou a tribuna como um simples irmão, sem nenhum protocolo, como se fosse realmente um dos que estavam ali presentes e que se colocava junto com eles para aprender também. Então, como é que Albério estruturou a sua palestra? Isso é importante, porque essa introdução, esse capítulo 1, ele dá base a todo o livro. Então, o que ele coloca inicialmente? O Albério.
E um parênteses que eu quero fazer. Todos os instrutores da coleção André Luiz são espíritos de escola, altamente desenvolvidos em tecnologia e ciência, mas sobretudo amorosos, com amor no coração. Então, quando nós falamos Albério, você já tem que ter em mente aqueles grandes vultos da humanidade que vieram exemplificar o amor e a ciência. Sempre. Então, vamos ver. Dizer, a mente é a base dos fenômenos mediúnicos. O universo, dizer, é a exteriorização do pensamento divino. Muito bem. Nós temos um livro, Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, que nos fala do fluido cósmico universal, o plasma divino. E a questão 27 de O Livro dos Espíritos, que nos diz que tudo que existe no universo pode ser resumido em Deus, Espírito e matéria. E entre o Espírito e a matéria, o fluido cósmico universal. Essa é a questão 27 do Livro dos Espíritos. Vocês não podem esquecer de colocar aqui, para poder entender o que ele está falando. Então ele diz assim, que o universo é a exteriorização do pensamento divino. Então o fluido cósmico universal é o quê? É o pensamento de Deus. E pelo pensamento ele exterioriza os mundos, né? Então, vejam essa frase de Albert, que tem muita ligação com Evolução em Dois Mundos e Emmanuel, nos livros deles. Da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água estão contidos no oceano imenso. Lembra alguma coisa essa frase? Outras aulas, em que nós já falamos do fluido cósmico universal e o fato de nós estarmos banhados como se fôssemos peixes mergulhados no imenso oceano. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar e desenvolver, nutrir e transformar. No entanto, nós somos uma insignificância perto da grandeza divina, nem poderia ser diferente. Mas nós também não somos pouca porcaria, não é? Então, nós arrojamos a energia do próprio pensamento. Nós arrojamos, colocamos para fora. Então, nós temos um ambiente psíquico particular. Isso é chamado de psicosfera. Então, cada um de nós vive no hálito mental que cria. Se nós tivermos de reclamar de alguém as nossas vidas, de quem que nós temos que reclamar? De nós mesmos. E não devemos nos iludir quanto a isso. Achar que somos grandes coisas. Nosso mundo é criado por nós mesmos. Bem, nós aqui na Terra formamos uma humilde família no infinito concerto da vida cósmica. Nós somos uma humilde família. Cada vez que a gente se coloca numa posição assim de superastro,
super estrela, é bom voltar para trás. Sempre. Por quê? Porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele sabe que não sabe nada, que não conhece nada. Então, aquela ideia do Newton é muito oportuna. Perguntaram para ele o que ele conhecia, o que ele sabia. Ele disse assim: olha, eu me sinto como se eu estivesse numa praia catando conchinha e diante de mim um imenso oceano do qual não sei nada. Isto é ser um espírito evoluído. O que nós sabemos do universo? Quais são as conquistas que nós já fizemos? Elas são muito pequenas, né? Ridículas até. Então, menos, né? Menos. Bem, cada mundo tem o seu campo de tensão eletromagnética. Cada alma tem o seu halo mental. Cada planeta tem a sua órbita própria. Cada consciência pertence a um grupo espiritual. Vocês já viram como é interessante a formação de panelas aqui na Terra? Onde você vai? Onde você trabalha, né? O grupo que você frequenta, até dentro do próprio lar tem panela. Bem, quando essas panelas elas não separarem as pessoas, aí nós teremos alguma evolução. Mas as panelas que dividem, que colocam umas pessoas contra as outras, são abomináveis. Então, cada consciência tem um grupo espiritual. Nas reuniões de voluntários do Grupo Espírita Caipachudo, eu tenho falado muito isso. Que todos nós temos que lutar para trabalhar juntos do outro lado. Porque aqui tudo bem. E do outro lado. E nós só trabalharemos juntos se valorizarmos o outro. O que o outro faz. O meu departamento não tem meu, nem mais, nem menos. Somos todos juntos na mesma obra. E o personalismo é que leva à inferiorização da alma humana. Não há progresso. A humanidade tem bilhões de seres sintonizados no mesmo padrão vibratório. Vocês já pensaram nisso? 7 bilhões, 250 milhões de almas, todas pensando e tendo o mesmo fulcro de pensamento. Que constitui o quê? A média do planeta. Mas somos almas que estamos interligadas, não parece, não? Não parece. Mas somos almas que temos uma certa atração pelas mesmas coisas. Então, cada mundo é uma família que tem suas características. E aqui nós estamos limitados ao degrau de conhecimento que nós temos. Nos pode fazer mais do que aquilo que a gente tem condições de fazer. Agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental. Eu gostaria que a gente terminasse o curso com uma certeza absoluta. Nós construímos o nosso mundo. E nós somos os construtores do nosso destino. Não adianta transferir responsabilidades. É perda de tempo.
nós temos que encarar a nossa produção mental e sermos responsáveis por ela. Bem, nossa mente, quando eu puser em itálico, é a citação do Albério. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando dos próprios desígnios. Isso aqui é de uma importância enorme. Por quê? Bem, nós já falamos muito sobre fluido vital ou duplo etérico. Já falamos sobre ectoplasma, que é a mesma coisa que o fluido vital. O que é que ele está dizendo nessa frase? Olha lá. Nós geramos plasma sutil. O que é o plasma sutil? Fluido vital. Ectoplasma. Isso é plasma sutil. Não há pensamento nosso que não esteja envelopado nesse ectoplasma. Cada vez que nós pensamos, o nosso fluido mental, a nossa produção é envelopada pelo ectoplasma e por isso influencia todo o cosmo orgânico, todo ele. Então, toda a produção mental nossa banha o universo do nosso corpo material e do nosso corpo espiritual. Por isso é que Albério diz que nós somos os construtores do nosso destino. Por quê? O fluido vital, o ectoplasma, ele é uma força psíquica gerada pelas mitocôndrias do sistema nervoso central. Então, os nossos pensamentos, para serem percebidos por nós, têm que estar repletos de fluido vital. Senão, não caminha. Um espírito que queira comunicar-se conosco tem que encontrar guarida no nosso duplo etérico. Mas vamos estudar mais sobre isso. Bem, outra questão que eu cito muito no meu livro, A Obsessão e Suas Máscaras, e nas palestras que eu faço. Guardem bem isso aqui, que é de importância capital. Quem diz isso é Albério. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Há aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Vocês já tinham pensado que o que pensamos, né, uma ideia, é um ser? Já pensaram nisso? É um ser que tem pequena ou grande duração. Se vocês já leram A Obsessão Suas Máscaras, voltem lá na Ideoplastia com o Bozan. Ele descreve casos interessantíssimos de uma figura que vai devagarinho subindo as escadas de um palácio na Grã-Bretanha. Nem podia ser outro local, né? É bem assombrado. Então, esta senhora é vista subindo essas escadas pouco antes das 5 da tarde, chegando à parte de cima, é-lhe dado uma chávena de chá que ela leva aos lábios. E de repente a figura desaparece. Diz Bozan, não é que essa senhora esteja lá, mas durante decênios ela fez isso. Ela tinha o hábito de às 5 da tarde tomar o seu chá. E ela subia a mesma escada e
tomava o seu chá no mesmo horário. Isto resultou no quê? Na existência de um ser organizado que permanece no castelo. Mas ela não está lá. É a produção mental dela, que é o ser que ela criou com a ideia de tomar chá todo dia. Bozano descreve também o barulho que tem numa cidade e que foi relembra uma batalha que houve nessa cidade. No mesmo horário, ao barulho dos cavalos, dos canhões, da tropa. E depois desse período, desaparece. Ninguém escuta mais nada. Diz ele, é ideoplastia. É a ideia que se coagulou no tempo. Então, tudo que você pensa pode ter duração de alguns segundos, de algumas horas, de alguns minutos ou de séculos. Quando nós estudamos, né, a psicometria, vocês não sentiram que isso já era um indicativo do poder da nossa mente? Se você pega um relógio, põe a mão em cima do relógio, e você é capaz de saber quais eram as discussões em família onde esse relógio ficou, quer dizer que nós vamos poder aprender a história através da psicometria. Por quê? Porque as ideias permanecem, elas têm vida, elas falam, elas são produto do ser humano. Então, quando você se julgar um ninguém, né, uma pessoa muito sem importância, alto lá. Você é uma grande estação de televisão que recebe e emite. Você pode ficar prisioneiro de boas ideias, mas pode também ficar de ideias alucinantes e fantasmagóricas. Cuidado. Então, tem razão Alberto. A ideia é um ser organizado por nosso espírito, a que o pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Nossa existência é feita de nossas próprias ideias. Então, todos os seres vivos respiram na frequência que lhes é própria. Esse psiquismo independe dos centros nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele quem condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesmo. O que Albério está dizendo aqui? Como é que vocês me traduzem isso? Qual a ideia fundamental que ele nos dá? É produzida pelo cérebro a ideia? Vamos, gente! Não, a primeira coisa que ele diz é que não procure a explicação da ideia no organismo físico, porque não está aí. Olha a importância do que ele está falando aqui. Esse psiquismo, quer dizer, a tua capacidade mental, independe dos centros nervosos. Não é o cérebro que produz. Quem é que produz? O espírito. De vez que, fluindo da mente, o corpo mental, nós temos trazido tantas vezes aqui, e que faz parte do corpo sutil que o espírito veste. A mente não é material, ela é imaterial. Então, vamos interpretar.
de vez que fluido da mente é ele quem condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si mesma. Quer dizer, o organismo não depende do cérebro. O cérebro é apenas e tão somente um órgão que executa, mas não é o software. O software é a mente, é imaterial. Toda vez que você for atribuir ao teu sistema nervoso, pense bem antes de falar asneira. Não é não. É você mesmo, seu espírito, sua alma. A mediunidade não é outra coisa senão a comunicação entre almas. Não é isso? É a comunicação entre almas. E é importante você estudar a importância do mundo mental do agente e do recipiente. Quer dizer, o médium e aquele que está utilizando o médium. É preciso você saber qual a mente de um e outro que é capaz de produzir, né? Em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. E a inteligência emissora, já submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Então, aqui ele nos manda raciocinar em termos muito oportunos. Quem é o recipiente? Quem é o médium? Quem é o emissor? O espírito comunicante. Cada um tem uma vida mental própria. E para haver comunicação, o que é preciso? Ajuste de sintonia. Senão não comunica nada. Por isso que eu digo que essa mensagem do Albério ela é importantíssima para nós agora. Porque ela vai dar as balizas do que nós vamos discutir o livro inteiro. Não é? Alguém não entendeu alguma posição dele aqui? É um ajuste de quê, a senhora falou? Como? É um ajuste entre almas. Ah, Né? Em que é preciso que haja sintonia, como nós veremos. Né? Em mediunidade, o problema é de sintonia. Então, eu coloquei essa senhorinha que está benzendo, porque ela é médium. E as benzedeiras prestam um grande serviço à população, principalmente no interior do estado, ou no interior do Brasil. Por quê? Porque elas atendem a uma população desguarnecida, né? Mas veja bem, ela atende aos casos dermatológicos, ou aos casos de mal-olhado, né? Ou a determinados casos de doenças. Por quê? Porque ela está calibrada para atender esse pessoal e esses doentes. Mas se um médico quisesse fazer, provavelmente, de intermediária para trazer uma teoria, ele não iria conseguir. Então eu trouxe isso aqui como um exemplo de que cada um é útil na área em que pode atuar. E muitas vezes a gente acha que um espírito, porque está se comunicando, ele é obrigado a saber tudo, queremos saber tudo dele. Ele não tem condições de saber na maioria das vezes. Outra coisa que o movimento espírita erra muito
achar que um livro, por ser psicografado ou por ser trazido por um espírito, ele contém verdades absolutas. Não é verdade. Por tudo isso que estamos vendo. Então, por exemplo, o selvagem versus o homem de ciência. Ele poderia trazer para o selvagem noções triviais. Quando ele deve plantar, como vai ser a colheita, como é que ele tem que fazer para ajudar o gado ou a sua manada de carneiros. Mas ele não tem condições de falar regras de física com o selvagem. Tá certo? Então, o homem de ciência não vai ser feliz se comunicando com ele, e nem o selvagem. Então, há uma questão de afinidade que é preciso ver. Então, essa cooperação tem que ser vista dentro do primitivismo, por exemplo, do médium encarnado. Ele não poderia ser feliz, as benzedeiras têm a sua especialização, mas muitas vezes não podem falar de assuntos que elas não têm conhecimento. E aí, Albério dá uma importante lição, dizendo que o médium tem que enriquecer o pensamento. Como é que você enriquece? Estudando. Mas também tem outra maneira. Qual é? O aumento de recursos morais. Como é que você aumenta a sua moralidade? Os seus recursos morais. Não existe outro caminho se não for a caridade. O bem, o trabalho no bem. Então, aqui nesta casa, é prioridade o médium trabalhar no serviço assistencial. É prioridade. Porque onde é que nós vamos buscar isso? Em Albério. E todos os benfeitores espirituais. Como é que você enriquece o pensamento? Estudando. Mas você enriquece o pensamento também aumentando os recursos morais e culturais. Tudo que você puder adquirir para aumentar a sua capacidade moral, você deve fazer. Porque você está dando possibilidade ao espírito superior de uma comunicação muito mais organizada, justa e principalmente, né, um grande conteúdo para a humanidade melhorar. Então nós temos que pensar nisso. O médium precisa aumentar os seus recursos. Mas esses recursos não são aumentados na bravata. Ah, porque eu vou fazer, porque eu vou isso, aquilo. Não, isso é bravata. A questão toda que eles colocam é o enriquecimento do pensamento através da leitura, do estudo, o enriquecimento através dos recursos morais e culturais da pessoa. Aqui é um ensinamento recorrente. O livro é de 1954, que é a 58, a mensagem de Emmanuel, em geral, diz quando o livro terminou. Muito bem. Emmanuel escreveu um pequeno grande livro, Pensamento e Vida, em que ele diz que a mente é o espelho da alma. Então, Albério e eles estão em absoluta sintonia, e ele diz: refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos as que criamos. Portanto, somente refletiremos a claridade e a beleza sem instalarmos a beleza e a claridade no espelho de nossa vida íntima. Cada criatura vive no céu ou no inferno,
que edificou para si mesmo. A morte vale apenas como transição entre dois tipos da mesma experiência, no hoje imperecível. Essa lição é taxativa. A morte não existe e as experiências que nós temos são sempre no hoje. Bom, nós podemos nos unir a forças sublimadas ou degradantes. Por isso, nós podemos ter missões santificantes ou guerras destruidoras, às quais estamos ligados. Tarefas nobres ou obsessões pérfidas. Mente individual e coletiva. Elas são combinadas, de modo que nós precisamos sempre lembrar que a mente é o espelho da vida em toda parte. Se quisermos que ela possa emitir claridade, é preciso que dentro dela se faça claridade. É uma condição sine qua non. A força psíquica nesse ou naquele teor de expressão é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Sem que o médium se esforce, sem que ele busque o fortalecimento interno pelo ensinamento que ele busca, ou pelo seu desenvolvimento moral, ele não terá uma aplicação condigna da mediunidade. A mediunidade, então, ela não basta só por si. É preciso estudo bem conduzido, a qualidade da nossa emoção no exercício constante das virtudes superiores, e nós nos perguntarmos sempre: qual o tipo de onda que eu estou assimilando? O que vai determinar o tipo de onda que nós estamos assimilando? Será que nós somos capazes de saber? Como será isso? Como será? Qual o tipo de onda que eu assimilo? Se nós estivermos fazendo um esforço para termos exercícios constantes das virtudes, isto significa, se nós estivermos buscando o exercício da caridade, que é o amor em movimento, nós seguramente poderemos responder: eu estou buscando assimilar uma onda melhor que a minha, uma onda mais pura. Para isso eu me esforço. Pode ser que eu não consiga, mas já é um exercício. E outra coisa, será que estou estudando o suficiente? Quantas vezes eu peguei no livro neste mês? Quantos minutos eu dediquei à leitura? Porque na maior parte das vezes a gente diz assim: não tenho tempo. A maior parte da nossa vida passamos assim. Mas será que não temos mesmo? São perguntas que nós temos que fazer, né? Então, qual o tipo de onda que você está assimilando? Nós vamos perseguir essa pergunta o livro inteiro, através dos exemplos que o Aulus vai nos dar, né? Então,
Por hoje nós terminamos aqui. Se houver alguma pergunta, que eu possa responder. Você falou